Pessoal, vou dar continuidade aqui aos exemplos da apostila da aula 2, tá? Então, eu estou no exemplo 3. Lembrem-se que eles já estão resolvidos na apostila. Eu só estou explicando a vocês o passo a passo para vocês entenderem melhor. Não é o exercício ainda, tá? Então, no exemplo 3 aqui, diz o seguinte, ó. Um corpo de 400 gramas e calor específico sensível de 0,20 calorias por grama Celsius a uma temperatura de 10 graus Celsius é colocado em contato térmico com outro corpo de 200 gramas e calor específico sensível de 0,10 calorias por grama Celsius a uma temperatura de 60 graus Celsius. A temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Preste atenção. Falou essa palavrinha equilíbrio térmico, isso quer dizer que quando a gente tem dois corpos diferentes, como está falando o problema, né? A gente tem um corpo de 400 gramas, o outro de 200 gramas, então nós temos dois corpos diferentes sendo colocados em contato. E também, aqui no problema diz que as temperaturas dos dois são diferentes. Então, eles tendem a atingir o equilíbrio térmico, como eu falei com vocês lá na aula de exercício. Todas as substâncias que estão colocadas juntas no mesmo lugar com temperaturas diferentes tendem a igualar a temperatura deles. Isso é o equilíbrio térmico, tá? E existe a fórmula do equilíbrio térmico, que diz o quê? O calor do corpo 1 mais o calor do corpo 2 é igual a zero. Então, essa fórmula representa o equilíbrio térmico, ou seja, o calor do corpo 2 mais o calor do segundo corpo tem que ser nulo para estar em equilíbrio térmico, tá bom? Tem que dar zero, tá certo? Bom, vamos então ao seguinte, nós vamos achar separado aqui o Q1, que é o calor do corpo 1, e o Q2, que é o calor do corpo 2, para depois colocar aqui na fórmula os dados, tá? O calor do corpo 1, o Q1, vai ser aquela fórmula fundamental da calorimetria, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E o calor do corpo 2, a mesma coisa, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. E depois vamos somar os dois e igualar a zero, tá? Então tem que achar o Q1 e o Q2 primeiro. Bom, Q1, calor do corpo 1, é igual massa do corpo 1 vezes calor específico do corpo 1 vezes variação de temperatura do corpo 1, certo? Que vai ficar como? Olha, calor do corpo 1 é igual. Qual é a massa do corpo 1? 400 gramas. 400 vezes. Qual é o calor específico do corpo 1? 0,20 vezes 0,20 vezes... Quem é o ΔT1? Variação de temperatura do corpo 1. Como é que eu encontro? Vamos lá? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final eu não tenho, é o que eu quero encontrar aqui, ó. Tá aqui, a temperatura final então é o que eu quero encontrar. Eu só tenho a inicial, que é 10, né? Então vamos lá. Como vai ficar o ΔT aqui então, ó? Temperatura final menos... Qual é a inicial do corpo A? Do corpo 1, aliás? 10. Certo. Show? Vamos fazer o mesmo com o corpo 2. Calor do corpo 2 é igual massa do corpo 2 vezes calor específico do corpo 2 vezes variação de temperatura do corpo 2. Colocando os números, calor do corpo 2 é igual. Qual é a massa do corpo 2? 200 vezes. Qual é, pessoal? O calor específico do corpo 2? 0,10 vezes. Qual é a variação de temperatura do corpo 2? É a temperatura final, que também não tem, menos a inicial, que é quanto? Do corpo 2? 60. Certo? Então, nós achamos o valor do calor do corpo 1, Q1, e o valor do corpo 2, Q2.
Como eles vão entrar em equilíbrio térmico, eu tenho que aplicar esta fórmula aqui, Q1 mais Q2 igual a zero. Então, eu vou fazer aqui, ó, Q1 mais Q2 igual a zero. Bom, Q1, quem seria o Q1? Está lá na outra fórmula, né? Na outra folhinha. 400 vezes 0,20 vezes TF menos 10 mais... Notem que eu peguei o valor de Q1, que eu encontrei antes na outra folhinha, coloquei aqui embaixo. A fórmula do equilíbrio é essa, mais, tá aqui, mais, agora eu vou colocar o valor do Q2, que é o calor do corpo 2, que é 200 vezes 0,10 vezes temperatura final menos a inicial, que é 60. Isso tudo, essa soma, esse somatório tem que ser igual a zero, porque vai estar em equilíbrio, certo? Bom, 400 vezes 0,20 vai dar 80. 80, né? 80 vezes TF menos 10 mais 200 vezes 0,10 vai dar 20. Mais 20 vezes TF menos 60 igual a zero. Aqui eu vou aplicar aquela propriedade associativa da multiplicação. Ó, 800 vezes... Desculpa, gente. 80 vezes TF, 80 TF, menos 80 vezes 10, 800. Mais, repito mais, 20 vezes TF, 20 TF, menos 20 vezes 60, 1.200. Isso tudo igual a zero também. Vão sempre igualar a zero, não esqueçam, tá? Bom, vamos somar então. O que eu quero encontrar não é a temperatura final, o TF? Então vamos colocar os valores da temperatura final antes do igual, que é o que eu quero encontrar. Está pedindo no problema a temperatura final, não é isso? Então vamos isolar a temperatura final. 80 TF mais 20 TF é igual a... Vamos botar agora, passar tudo para depois do igual. Ó. Eu quero colocar os valores da temperatura final antes do igual e depois do igual eu quero colocar os valores que eu já tenho, que é o menos 800 e o menos 1.200. Se eles estão antes do igual, ó, antes do igual negativo, se eu colocar eles para depois do igual, eles dois vão ficar positivos, porque trocou o sinal, trocou o de lugar, né? Se estava antes do igual, os dois negativos. Se eu colocar os dois depois do igual, os dois ficarão positivos. Então, ó, 800 mais 1.200. 80 TF mais 20 TF, 100 TF. É igual 80 mais 1.200, 2.000. Bom, 100 TF é igual a 2.000. Eu quero achar a temperatura final. O que é a temperatura final? TF. TF é igual a 2.000 dividido por 100, porque está multiplicando aqui e passa para baixo, trocando o sinal, dividindo. Corto os dois zeros, aqui também, 20 por 1. Temperatura final é igual a 20 dividido por 1, 20. 20 o quê? Graus Celsius, que é a temperatura sempre em graus Celsius. Então a resposta, 20 graus Celsius.